Você sabia que existe um santuário onde a padroeira é uma cabeça? Isso mesmo, é o que você vai descobrir nessa nova série do Portal A12. Vamos lá! A peregrinação é um grande sinal do jubileu da esperança que a Igreja Católica vive neste momento. Os santuários são lugares sagrados e de acolhimento para gerar essa esperança. Iniciamos esta série aqui no A12 porque nos santuários muitos peregrinos tomam decisões que marcam suas vidas. As paredes dos santuários contêm muitas histórias de conversão, de perdão e de dons recebidos que várias pessoas vão nos contar. E como perguntamos no início do vídeo, sim, existe um santuário dedicado à Santa Cabeça. Nós estamos aqui entre Cachoeira Paulista e Silveiras, no interior de São Paulo, para mostrar a história desse templo e dessa devoção. Vamos nessa? E por isso nós estamos aqui com o nosso querido Padre Pedro Cunha, que sempre ajuda a gente aqui no Portal A12, reitor aqui do Santuário de Santa Cabeça. E a gente já vai conversando, né, Padre? Justamente essa questão que muita gente pergunta quando conhece esse santuário, né? Da questão do porquê ser uma cabeça e não a imagem toda. Falar um pouquinho dessa devoção importante para quem está acompanhando o nosso vídeo. Pois é. Inclusive, quando a pessoa vê a imagem de Santa Cabeça, que tem dois anjos segurando uma espécie de um resplendor, né? O que foi encontrado lá no Rio foi única e exclusivamente aquela cabecinha que está dentro do resplendor. Aquela é a imagem. E durante 100 anos, só ela existiu. Essa imagem que está aqui, com os dois anjos segurando, foi da inauguração dessa igreja, que completou 95 anos. Né? Então, há 95 anos atrás, é que foi mandado fazer essa imagem dos dois anjos para segurar a redoma com a cabecinha lá dentro, porque a cabecinha é pequenininha. Né? E por que a cabeça? Porque só foi encontrada a cabeça. Lá no Rio Tietê, em Sorocaba, os dois pescadores encontraram a cabeça, não quiseram jogar fora. Normalmente as pessoas simples são muito respeitosas, né? E aí um senhor chamado José Correia, que era negociante do Rio Grande do Sul, ele vinha na direção do Rio de Janeiro. Naquela época tudo era feito a cavalo. E aí esses pescadores perguntaram para ele se ele não queria levar aquela cabeça daquela imagem. Disse assim, sim, talvez até por respeito. Colocou a cabecinha no alforje e veio. Chegando aqui, aqui havia uma senhora chamada Joana. Ela fazia almoço para os trobeiros que passavam, né? Ganhava um dinheirinho, né? E aí o seu José Correia parou na casa dela para poder almoçar. E aí o seu José Correia, com medo de quebrar, né? Disse, dona Joana, a senhora não quer ficar com a cabeça dessa imagem que foi? Contou a história, né? Ela disse assim, eu quero sim, porque aqui não tem nenhuma imagem. Dona Joana morreu. Ficou a filha dela no lugar. Isso correu 100 anos desse jeito. 100 anos. Sem interferência da igreja, sem nada. E aí depois, quando apareceu um padre aqui em Jataí, o padre disse para a filha da dona Joana, dona Joana, minha querida, você não acha que seria bom a gente fazer uma capelinha? Vamos. Aí fizeram a primeira capelinha e aí depois é que essa igreja daqui foi feita. Porque aí as graças foram sendo divulgadas, as pessoas ficaram sabendo, começou a encher de gente e essa igreja daqui, 95 anos. Aqui aconteceu de uma senhora do sul do país vir numa caravana e ela tinha a mão toda engragujada assim. Ela não movimentava a mão já há muito tempo.
E aqui tem uma biquinha de água nascente, um fiozinho de água, que o povo diz que Nossa Senhora abençoa aquilo, etc. E essa mulher, ela veio por vir junto com a caravana. Ela não veio aqui com nenhum propósito. Mas quando chegou aqui, se falou para ela de como era aqui o santuário, etc. E estava um grupo aqui dentro da igreja. E ela saiu daqui, foi lá na biquinha d'água, deixou o grupo aqui, foi lá. Daqui a pouco se escuta os gritos. A turma saiu daqui meio correndo para saber o que era. Você sabe que chegou lá e ela estava com a mãozinha assim, ó, funcionando perfeitamente. Ela disse assim: sarou, 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 sarou. Então, esse é um caso, né? Mas toda semana que eu estou aqui, sem falhar, sempre tem casos e casos de pessoas que vêm agradecer uma dádiva recebida. Grupo dos estudantes e dos profissionais que vão fazer concursos. Você precisa ver o número de carteiras da OAB que eu abençoo, porque a pessoa veio agradecer a Nossa Senhora por ter passado na prova da OAB. O número de pessoas que trazem o contrato, porque foram contratadas num concurso público que ela passou e etc. Então tem esse grupo de pessoas muito interessantes. Muito bem, pai. Então vamos finalizar aqui a nossa conversa, mostrando mais detalhes desse lindo santuário aqui, com mais uma pergunta. Muita gente pede primeiro a intercessão de Santa Cabeça, tem, né, a sua graça alcançada, para depois vir aqui ao santuário agradecer. Isso é verdade mesmo, pai? É totalmente verdade. Pelo seguinte, a maioria das pessoas, elas não conhecem aqui, elas nunca vieram aqui. Agora, por conta das mídias sociais, etc., elas ficam sabendo. E aí, quando elas ficam sabendo, elas pedem a graça. Alcança, aí elas querem vir aqui para poder agradecer. Isso, eu diria, muito mais de 60% das pessoas é assim que acontece. Como é importante a gente saber da história para depois a gente pedir a intercessão, né? Uma cabeça de uma imagem tão pequenininha é um sinal de Deus para que a gente pode rezar mais, né? No período tão importante da nossa fé, nesse ano jubilar que nós estamos vivendo, como é importante peregrinar e pedir a intercessão de Santa Cabeça. Esse santuário é um exemplo maravilhoso disso, né? Aqui é tudo muito humilde, muito simples, muito pobre. É um pedacinho do céu escondido entre as montanhas e as árvores. Então é assim mesmo, é desse jeito, é desse modo. E eu posso dizer, é um lugar de bênçãos e de graças. Viu como é abençoado e cheio de histórias o único santuário do mundo dedicado à Santa Cabeça? Agora o Padre Pedro Cunha irá rezar a oração à Santa para todos nós. Eis-me aqui, diante da vossa imagem, ó Mãe do Céu e Senhora nossa. Alcançai-me a graça de manter meu pensamento sempre voltado para o Divino Pai Eterno, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. Alcançai-me a graça da lucidez, a inteligência para compreender a vontade de Deus, a sabedoria para escolher o bem, evitar o mal, amar a verdade e detestar a mentira. Orientai meus pensamentos para o que é reto e justo e para que eu jamais me desvie do caminho de Deus. Concedei-me a saúde dos olhos, dos ouvidos, do olfato e da boca. Livrai-me das dores de cabeça, enxaquecas, esquecimentos e doenças mentais. Não permitais que minha cabeça seja atormentada por tentações e maus pensamentos. Senhora de Santa Cabeça, humildemente vos peço. Isso eu vos peço pelos merecimentos do vosso divino Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém.
E no próximo vídeo nós vamos visitar um templo dedicado a um santo muito conhecido no Brasil, destacado pela sua humildade, pela sua servidão e conhecido por muitos cozinheiros do nosso país. Coloca nos comentários qual santuário você acha que é e que a gente vai visitar no próximo episódio. Grande abraço e fique com Deus. Tchau, tchau!